Muito bem. Andando mais um pouquinho. Há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferente aos demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei do amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma que soube que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza, dirige os espíritos adiantados que os habitam no vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Quer ler o restante aí? Mas não está falando agora. Os efeitos da lei, pedir a Cláudia para ler um pouquinho. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário todo o bem que vos esteja ao alcance, fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um ímã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil
o praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Fénelon, Bordeaux, 1861. Essa é a mensagem que inspirou, né, o capítulo 9 do livro Espírita Verdade. Eu imagino o Chico Xavier estudando essa lição, né, gente? Muita coisa linda não deve ter saído, né, desse estudo, né? Fico imaginando. Então, vamos lá. No miudinho, né? O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato. E haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição. A prova de tudo, quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança não raros sublimes proporções. É muito interessante o que nós estamos vivendo hoje, né, gente? Vocês já observaram a quantidade de pet shop, essas coisas que têm sido abertas, né? Um dos negócios que tem mais prosperado no meio da sociedade, no meio econômico. Não sei se vocês têm notícia disso. Por quê? É mais fácil para a gente se dedicar a um cachorrinho, né? A um passarinho, a um objeto, né? Tem gente que fica aí o fim de semana lustrando os carros, não é isso que a gente costuma ver de vez em quando? É um tipo de amor, né? Um amor meio... Então, Fenelon está pegando essa observação, né? E isso é reflexo dessa centelha de amor que Deus depositou no fundo de cada um de nós. Nós nascemos com essa centelha, né? Todos nós. Vocês já perceberam isso? Já perceberam a centelha de Deus em seus corações? Já sentiram esse carinho, né? E, naturalmente, a gente tem com um animalzinho que a gente tem em casa, né? Eu estava lembrando aqui, eu e a Cláudia, a gente tinha aqui 3 galapicitas, né, Cláudia? E 2 periquitos, né? E a gente adorava, a gente soltava, deixava eles voando aqui dentro de casa, um posava, já cantava, ensinava eles a cantar as musiquinhas, repetia as musiquinhas e tal. E a Cláudia acabou adquirindo, a gente aqui, a Cláudia acabou adquirindo uma pneumonia típica, que é causada pelas fezes desses bichinhos. Como eles ficavam dentro de casa, que é um bichinho que se deixa na friagem, ele morre com muita facilidade, a gente deixava guardado aqui dentro de casa e tal, e acabamos respirando ficou um ambiente insalubre, né? Com um ambiente insalubre, nós tivemos que nos livrarmos, entre aspas, desses bichinhos. Nós doamos ele para uma pessoa que não tinha esse problema, a Cláudia era sensível a essa situação, né? O médico já tinha experiência com isso, e o negócio foi muito interessante, que a gente foi em hospital, e em médico, não descobria o que era, foi graças a um pneumologista muito experiente, ele falou assim, vocês têm passarinho em casa? Eu falei, tem. Bom, ela aí contou um caso de uma senhora que tinha um papagaio e tal, aí contou a história e tal, nós fomos ver, tiramos os bichinhos, né? Doamos ele, entregamos, a pessoa tratou eles com muito carinho. Mas, olha, o dia que os bichinhos foram embora, vou ser sincero com você, eu chorei. É como se tivesse uma pessoa muito amada tivesse deixado a gente para sempre, né? Então, foi muito engraçado, assim, parece um sentimento. Meu filho também adorava os bichinhos também. Então, a gente sofreu com isso.
E a gente, é interessante como é que a gente pode ter esse, um bichinho, é um pássaro, né? Como que a gente cria esse vínculo, né? E esse amor, né, que ele está falando ainda, nós ainda estamos muito ainda no início do desenvolvimento dessa centelha, né, gente? Eu estou contando esse caso aqui, foi uma experiência que eu e a Cláudia e o Tadeu vivemos aqui, né? E hoje eu estava conversando com o Genivaldo, né? E eles têm uma cachorra de anos lá, que eles chamam de Lola, e ela veio a voltar, né, para o mundo espiritual hoje, né? Se eu não estou enganado, foi hoje que aconteceu. E a Lívia, né, o Genivaldo ficaram muito sentidos, né, com a ida dela e tal, uma cachorrinha grande, pretinha, que eu cheguei a conhecê-la. Ela participava dos evangelhos com o Genivaldo, enquanto na época da pandemia ela estava sempre lá do lado dele durante os estudos. Então, assim, foi algo também doído para ele. Hoje ele chegou até a escrever para mim e tudo. Então, a gente vê essa capacidade que nós temos de amar, né, gente? E agora, o objetivo maior é a gente desenvolver o amor para a humanidade inteira, né? O amor sem fronteiras, né? Que nós estamos buscando desenvolver como Jesus nos amou. Porque amar o próximo como a nós mesmos, primeiro nós temos que aprender a nos amar, não é verdade, gente? Nós nos amamos verdadeiramente. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu não sei se vocês já fizeram uma reflexão sobre isso. Eu fico pensando assim, quando a gente. Ô, Fausto, pois não, Fausto. Levantou a mão aí? Boa noite. Boa Bom, noite, Fausto. isso me fez lembrar três coisas. Quando eu nasci, isso é que meu pai que me contou. Ele tinha uma cachorrinha chamada Laika. Uhum. E era uma cachorrinha vira-lata, mas ela, ele caçava com ela. Ele levava ela para o campo, e então era uma amigona dele. E ele contou que quando eu nasci, ele me colocava no berço, ela ficava do lado, e nessa época ele morava no posto de gasolina, né? E ele conta que ninguém chegava perto, ela não deixava. Ele podia sair, minha mãe podia sair, ninguém chegava perto. Ela foi minha guardiã E o anjinho da guarda. quando eu neném. Mas as outras duas coisas vêm do livro. Ai, cabeça, gente, está difícil, hein? Não preocupa, não. Ele vai lembrar. Libertação. Libertação, isso. São duas histórias, né? A primeira, que é mais importante, é o amor da mãe do Gregório por ele. Isso. Quando ele estava já falando que ele não sabia o que era isso, que ele não sabia o que era amor, ela estende a mão para ele. E ele cai de joelhos em prantos no pé dela. Depois de 600 anos nas trevas, comandando tudo que tinha direito, um simples amor de mãe coloca ele de joelhos. O segundo caso também é do livro Libertação. Quando aquele, eu não lembro o nome dele, aquele mais fiel trabalhador dele, que era encarregado de obsediar a moça, a qual que ele vê a filha dele no estado que estava, e o Gregório não, o André Luiz e o orientador dele diz assim para ele:
você quer a nossa ajuda, nós podemos ajudar ela. Porque ele não sabia como. Ele estava tão enternecido no mal, ele não sabia como ajudar ela. E aí os dois vão e ele acompanha. E ele vê o amor com que esses dois, né, o André Luiz e o Eu não lembro o nome do orientador dele, cuidaram do caso da filha dele, que estava encarnada. A partir dali, ele falou assim, me pede o que vocês quiserem. Então, é bem interessante isso, né? Porque são dois casos de dois espíritos que estão enternecidos na maldade. A maldade faz parte do coração deles. O ódio, o rancor, a raiva, está ali dentro. E aí, um simples estender de mão, uma simples pergunta, uma simples frase. Meu filho, eu te amo. Sempre te amei. Pega os das trevas e coloca ele ali embaixo. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, a sementinha de Deus foi plantada dentro de nós, ela se abre. Ela rompe a casca, rompe a terra e sai em busca da luz. Não tem como. Vai acontecer. É como diz o amigo, não, eu não vou. Não, você vai. Você não adianta você não querer dizer que você não vai evoluir, porque você vai. Não adianta você dizer que você não vai amar, porque um dia você vai. Então, não tem jeito. Né? Essas são as duas que eu queria falar, em virtude dessa frase que tem aqui. Ó. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou um objeto qualquer viva e ardente afeição. No caso do Gregório, foi a mãe. E do ajudante primeiro do Gregório, foi quem? A filha. Foi a filha. A prova de tudo quanto tendência diminuída e que alcance, não raro, sublimes proporções. Só esse comentário aqui. Muito bom. E eu estava lembrando muito das orientações dos pretos velhos. Ele diz assim, essa semente de amor é uma sementinha que precisa ser cultivada com muito carinho e paciência. Que se a gente for afoito, a gente acaba quebrando o galho que está nascendo. Então, assim, quando muitas vezes em nossas famílias, Deus permite que reencarnem pessoas difíceis, né? Que vão exigir da gente muita paciência, muito carinho, muita abnegação, para que essa semente de amor que existe nesse coração possa crescer e florir. E isso que a mãe do Gregório fez, né? Ela soube esperar o momento certo, né? Mas a semente estava lá, né? Ainda não tinha condição de germinar, ainda não tinha condição de nascer. Isso é algo que nós temos que prestar muita atenção, principalmente com aqueles que Deus colocou a nossa convivência. Né? Pois não, Fausto? Aliás, você devia recordar e pegar aí algumas mensagens do Pai Tomé que falam exatamente sobre isso. Isso. E comentar aqui, trazer, porque às vezes
muita gente não conhece ou não chegou a ler, mas tem várias mensagens neles importantes falando exatamente disso. Seria bom. Eu trago no próximo encontro, eu faço isso. É, Porque ele tem uma maneira de trazer as coisas de forma mais compreensível para nós, né? É muito bonito. Vou fazer isso, Fausto, uma boa sugestão. Há um ente, um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar do amor, despende tesouro desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais, espécies de misantropos, que ao se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Fazer um comentário sobre isso. Nós somos espíritos eternos, a nossa essência é espiritual, mas nós estamos usando um corpo material, um corpo animal. E como um corpo animal, ele traz os instintos naturais, os instintos de sobrevivência, né? E é onde geram medo, as reações nossas de defesa, de cuidado, né? Onde traz aquele instinto do egoísmo, né? Então tem assim, tem uma série, e o instinto não é ruim. O instinto é importante. Porque para um animal, para ele sobreviver, se ele não tiver os instintos, o instinto, por exemplo, quando uma ave monta um ninho, tem um ovo, ela defende o ovo. Depois que nasce o filhotinho, ela defende o filhotinho, ela alimenta o filhotinho. Mas isso é um tipo de amor instintivo. Ainda não é o amor com a compreensão da grandeza dele. Então, quando ele fala assim, rebaixam a lei de amor à condição do instinto, está dizendo assim, nós passamos a agir como um cão, né, toma conta da sua cria, né? Defende, mas é capaz de matar, de agredir, né? Para defender a sua cria, porque ali é da natureza dele isso. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente confunde o amor com esse apego, né? Muitas vezes instintivo, que em vez de ajudar a pessoa que está com a gente, prejudica, né? A gente quer que a pessoa faça assim, a gente quer dominar a pessoa, definir o destino dela, principalmente com os filhos, né? Escolher profissão, e se envolve com decisões que cabem a ele. Quem ama, liberta, né? Orienta, dá um bom exemplo e tudo enquanto está sob a nossa responsabilidade. Mas depois que se torna adulto, a gente fica na torcida, a gente vira consultor, como diz um amigo meu, né? Então, essa questão de rebaixar o amor, né, à condição de instinto. Então, é muito mais fácil. Por que as pessoas hoje estão adotando? Nada contra os cachorrinhos, gente. São maravilhosos, devemos tê-los, cuidar deles com muito carinho, com muito amor, mas está ficando um pouquinho exagerado as coisas se a gente analisar com cuidado, né? Então, está se gastando uma fortuna, muitas vezes, e a gente não se sensibiliza por uma criança que está abandonada, por uma criança que está passando por necessidade. Então, são esses desequilíbrios que a humanidade está passando, né? Que nós precisamos meditar um pouco sobre isso. É um assunto um pouquinho delicado, né? Isso eu não vou dizer assim, eu não tenho nem muita competência para avaliar isso. Mas a gente está assistindo um pouco dessa situação, né? Casais que, por exemplo, não querem filhos, né? Não tomam a decisão de não ter filhos, mas passam a ter esses animalzinhos, gato, cachorro, entre outros, né? No lugar dos filhos. E chama de filhos, né? Eu já vi assim casos, né? Que é muito engraçado. Ah, meu filhinho e tal, né? Com um cachorrinho. Tal. Muito interessante. Chega a ser até um pouco engraçado. Mas é que a pessoa está sentindo, está extravasando, né? Mas traz, desculpa, traz o amor na condição de instinto, né?
É algo para a gente pensar. Algum comentário, pessoal? Algum ponto que talvez vocês não estejam concordando com a minha abordagem, né? Fiquem à vontade de comentar, viu? Pois não, Fausto? Isso é uma coisa, Oi? isso é uma coisa um pouco complicada, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas se apegam aos animais, às plantas, mas não conseguem agir da mesma forma junto a um espírito encarnado, a um ser humano, né? Uma pessoa que trabalha na casa dela, por exemplo, eles trata mal, né? Não tem o E, mesmo. Um exemplo. às vezes, a pessoa trata melhor um animal que está lá dentro do que uma empregada que vai lá fazer um serviço, que vai limpar a casa, que vai. Mas uma coisa que inclusive, eu já estava conversando com o Fábio, ele estava falando assim para mim. O Fábio fez tratamento durante vários meses lá na Unicamp para hepatite, né? Eu lembro. Foi, acho que 6 meses. Ele falou, Fausto, lá dentro você vê como são as coisas. Você chega lá, tem pessoas, tem crianças, tem jovenzinhos, tem adolescentes, tem adultos, tem velhos, todos eles com o mesmo problema. Tem uns, ele falou, teve um moço lá de 22 anos, fazia um mês que ele estava fazendo tratamento, ele chegou lá com uma bolsinha de isopor, uma maletinha, a médica veio atender e falou assim, olha, eu estou aqui para devolver os remédios, que eu não vou fazer mais tratamento. Não está dando resultado. Então, aí ele falou, não, é que eu não quero mais. Eu estou para sair de férias agora, estou com viagem marcada, não quero desmarcar, esse negócio não me cura, isso aqui não resolve. Então, você vê, a pessoa deixa de ter o amor por ela própria. Isso. Ela dá um ênfase para ela no quê? Naquilo que vai causar satisfação momentânea para ela. Uma viagem que ela contratou, que está marcado, ela quer fazer, aí ela chega lá, ela faz a viagem, aproveita, mas não da maneira como ela gostaria, porque o problema persiste, ele está lá. Quando ela voltar, ele vai continuar. Então, a pessoa deixa de ter amor próprio para pensar numa paixão, numa vontade, e deixa de se curar. Isso Ela acontece. ela não tem fé, ela não tem esperança naquilo que as pessoas estão propondo para ela, porque ela quer um resultado imediato. Então, outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo e ele estava falando sobre os animais, né? Ele falou assim, o ser humano é o único animal que depende de ajuda, de assistência para continuar a viver. Isso mesmo. Então, qualquer outro animal, uma planta que nasce, um animal qualquer que seja, se você pegar um cavalo, ele vai nascer, ele acaba de sair, ele já levanta, pula e já vai comer, e já vai andar. Se você pegar um jacaré, é a mesma coisa, uma cobra é a mesma coisa, qualquer animal, uma planta, uma árvore que joga uma semente no chão, ela cai, afunda na terra, daqui a pouco ela está brotando, germinando, está crescendo e está se virando. O ser humano depende de um outro ser humano para sobreviver. E até ele contou uma história engraçada que aconteceu com ele. Ele falou assim, eu sempre me achei autossuficiente, que eu era capaz de resolver tudo.
até o dia que eu fui fazer uma colonoscopia. Aí eu cheguei lá no hospital, no laboratório, veio uma senhora já idosa, uma enfermeira, chegou para mim e falou assim: tudo bem, doutor? O senhor está calmo, está tranquilo? Eu olhei para ela e falei assim: essa senhora vai cuidar de mim? Aí ela falou assim: fica tranquilo que eu vou dar um remedinho para o senhor vai ficar sossegado. E eu falei: e agora? Né? Como será que vai ser? Talvez fosse a primeira vez que ele estivesse fazendo esse exame. E aí ela foi, voltou lá, falou assim, chegou para ele assim: ô meu filho, relaxa, relaxa que dá mais certo. E eu dei tanta risada dele falar, uma senhora de idade que ia fazer o exame de colonoscopia. Aí ele falou assim: relaxa que fica mais fácil. Ele falou assim: aí é que eu entendi como nós somos dependentes um dos outros. Não tem como. E aí, né, é aquela história. Às vezes a pessoa consegue dar para o outro um certo carinho, mas com limitação. Alguém de vocês já, dentro lá do nosso cantinho, já olhou para alguém e já falou assim: não topa essa pessoa? Antônio, eu não suporto te ver. Eu não suporto. Pô, cada vez que eu ver, você estraga meu dia. Já aconteceu isso com vocês? Comigo, graças a Deus, não. Pois é. E por incrível que pareça, tem muita gente que saiu da casa por causa disso. Porque não conseguia olhar para o outro. Era capaz de sair na rua, pegar um cachorro desses que anda lá, pegar ele, colocar ele no colo, levar para casa, tratar, dar banho, cuidar, mas não conseguia olhar para um outro companheiro, para um outro irmão, porque sentia uma aversão por ele. É um negócio muito delicado isso, né? Pois é. Deixa de aprender, né, Faustinho? Deixa de aprender algo. E aí vem o pensamento meu. Se essa pessoa conviver assim com animais, será que algum tempo ela vai melhorar e vai conseguir aplicar esse mesmo carinho e amor para o ser humano? Pergunta difícil. Porque às vezes isso vem na vida da gente que é para fazer: meu filho, abre os olhos, hein? Eu tô preparando uma palestra para o domingo, Fausto, e eu peguei uma paradinha top, que é o sentido da vida, né? E eu estou baseando essa palestra sobre um senhor chamado Viktor Frankl. Quem é Viktor Frankl? É um psiquiatra. Chamado como? Viktor Frankl. É um austríaco, esse nome é austríaco, né? É Viktor escrito com V-I-K-T-O-R, Frankl. F-R-A-N-K-L. E fala que já misturou todas já as complicou. já virou, E ele é. Cláudia, virou salada de fruta. Pode continuar. Não preocupe, vamos lá ouvir a história. É profundo. E o Viktor Frankl é um psiquiatra. Ele trabalhava com os jovens gratuitamente, na época dele, na década de 30, 40, durante o início da Segunda Guerra Mundial. E ele tratava dos jovens que estavam com tendência ao suicídio. Ele cuidava do jovem, orientava, porque houve ali um movimento muito grande chamado niilismo, né? Não sei se você já ouviu falar, onde que a vida não existe mais nada, acabou a vida, acabou tudo, nada, é mais ou menos isso. Isso afetou muito os jovens, muitos deles se voltavam ao suicídio, e ele cuidava de dar um sentido para a vida para esses jovens. Bom,
Iniciou a guerra, iniciou a perseguição aos judeus. Ele era judeu, de família judaica, o pai dele era rabino, né? E, e ele, inclusive, ganhou um convite para ir para os Estados Unidos antes do início da perseguição. Estava logo iniciando, ele ganhou um convite, porque ele era um psiquiatra muito competente, havia interesse da Universidade de Harvard tê-lo lá com ele, tê-lo lá para dar aula, para entender os estudos dele, então, uma pessoa muito competente. Mas ele decide ficar com o pai, não abandonar a família, porque quando os alemães destruíram a sinagoga, e o pai levou um pedacinho da tábua que representava os 10 mandamentos. E ele pergunta para o pai: meu pai, o que essa letra, esse pedacinho que está aí significa? Significa o seguinte, meu filho: honrar pai e mãe. Aí, na hora, ele fala assim: gente, eu vou abandonar meu pai e minha mãe, vou para os Estados Unidos, tudo bem, não posso levá-los, né? O visto é só para mim. E ele fica, aí ele é preso, ele vai para Auschwitz, ele vai para o campo de concentração, e lá sofre tudo que tem que sofrer. O que era comum em Auschwitz? As pessoas eram tão degradadas que elas acabavam se matando, se jogando uma cerca elétrica que tinha lá. Era a maneira mais comum que eles tinham de se matar. Os alemães estavam nem aí, né? Porque eles tinham forno de cremação, quer dizer, a coisa lá era feia. E eu fui ler o livro dele sobre isso, chamado Em Busca do Sentido. Em Busca de Sentido. É um livro difícil de ler, igual o Suicídio, tá? Para você ter uma ideia. Tão difícil. Eu fui ler, fui entender e tudo. E qual é o sentido da vida, né? Quando você está numa situação de que você não tem nada, mas nada mesmo, você está nu com as mãos no bolso, né? Como o pessoal costuma brincar. Não tem nada, é só sofrimento, trabalho forçado, aquela comida não tinha nenhuma, comia um pãozinho, uma sopinha rala todo dia. Então, ele descreve toda a situação. Mas qual é a diferença entre os que vieram a morrer, né, nessas situações e os que sobreviveram, como foi o caso dele? Ele se tornou depois ele é uma pessoa super reconhecida no mundo, veio a falecer com 94 anos de idade. Mas o que ele descobriu? Ele era uma pessoa extremamente voltada ao próximo, extremamente voltada ao próximo. E ali ele conta essa história que acontecia lá, né? Então tinha lá, às vezes, o pôr do sol muito bonito. Aí um dos prisioneiros lá do campo de concentração chamava: vamos ver o pôr do sol. Quer dizer, no meio de uma miséria daquela, indescritível, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, está lá no livro. Eles iam ver o pôr do sol, enchia a alma de alegria de ver a beleza, né, da natureza. E ele ajudava os doentes que estavam lá com ele, ele dividia aquele pão que praticamente não tinha nenhum, ele ainda dividia com o outro, e sentia alegria com isso. Então, o sentido da vida, muitas vezes, que a gente não consegue compreender, é a capacidade de a gente amar o outro. É isso que nós precisamos aprender. E ele teve que viver uma situação extrema, ele que lutava contra o suicídio, ele teve que lutar com ele mesmo para ele não se entregar ao desejo da morte. E ele conta essa luta dele com ele mesmo. Quer dizer, ele era um homem que fazia de graça isso, ele continuou trabalhando. É um judeu, ele não é um cristão, não fala-se de Cristo, nada disso. Mas ele foi um verdadeiro cristão no sentido assim de amar como Jesus nos amou. Ele conseguiu sobreviver por causa ele e alguns lá, né, conseguiram sobreviver em função dessa capacidade. Não eram os mais fortes que sobreviviam, é aqueles que não se entregavam ao terror. Ele diz uma coisa muito bonita, ele diz assim: ninguém vai me fazer mudar minha maneira de reagir diante desse absurdo. Eu decido como reagir. A vontade é minha. Eu não vou me entregar. Então, é muito interessante essa história, sabe? Porque são dramas e dramas, né, que ele passou lá. Então, a gente vê assim, como que Deus, muitas vezes, fez aquela pergunta: como que essa pessoa vai mudar, né? Então, muitas vezes, Deus coloca a gente em situações assim, apocalípticas mesmo, situações de guerra, de fome e tudo, para ver se essa semente, diante dessa situação, ela aflora.
né? Então, ele não desiste da gente. O Pai ama a gente tanto, Deus nos ama tanto, que ele não desiste da gente. Ele vai trabalhando, trabalhando essa massa, né? Essa alma que ele criou, para que ela agora perceba o amor, né? Perceba a dimensão do amor. Então, é Então, muito interessante a gente ver isso. Então, a gente não percamos a esperança. A humanidade tem jeito. olha, todos os missionários que passaram, que a gente conhece nos últimos tempos, viveram dessa forma. É, Que forma que eles viveram? Na miséria? Na miséria no sentido de ter sua casa, de ter um conforto, de ter um carro do ano. Viveram desse jeito? Não. então, Eles viveram na maior simplicidade possível. O exemplo mais próximo nosso aqui, que é o Chico, né? Depois tem a Irmã Dulce, tem a Madre Teresa, tem tantas outras, tem Gandhi, tem Nelson Mandela e tem tantos outros, que foram exemplos de dedicação ao ser humano, à humanidade, ao seu povo. Então, é que as pessoas buscam, às vezes, a felicidade, querem as coisas de imediato. E elas buscam nas coisas mais tolas que tem. impermanentes, né? Permanentes. Esse rapaz da Unicamp lá, que foi entregar o remédio, ele vai lá, faz a viagem dele, volta, as dores dele continuam, o problema dele continua, mas ele está pensando no quê? Na viagem que ele vai fazer, nos dias que ele não pode tomar a cervejinha dele, nos dias que ele não pode abusar da comida, nos amigos que ele não pode sair junto, que ele tem que fazer tratamento. Isso é mais importante para ele do que? Do que ter a cura. Agora, ele convive no meio de dezenas de pessoas que têm o mesmo problema dele de todas as idades. Só que ele não enxerga. Não, não vê. Eu estava pensando nisso, sabe, eu Fausto? Ó, você já foi em Divinolândia alguma vez? Já, com Já. certeza. Chega perto de uma criança daquela lá, um sentimento de dó. É, a revolta dela na hora. Não pode. Mas como? Não pode, de Como? jeito Como que ela sente isso? Se você não demonstra, se você não dá um nenhum. gesto, se você não... Tem pessoas que não conseguem ir lá. Não conseguem. Não, até aí eu entendo, porque dependendo de como essa pessoa foi em outras encarnações, isso dói. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. A outra coisa é você sentir dó e pena. É. Então, uma coisa é você amar com um sorriso. Oh, meu filho, né? A outra coisa é quando a pessoa está num estado difícil e você não consegue chegar perto dela. Tem uma história do Chico que deixa isso bem claro. Uma senhora chegou para ele e começou a contar a história dele, né, dela, que ela tinha perdido o marido, ficou com os 2 filhos, aí acabou se descuidando dos 2 filhos e não cuidou deles direito, eles acabaram crescendo, os 2 filhos foram com ela passear num evento lá, numa festa, perto de um rio, as 2 meninas acabaram caindo no rio e morreram. E ela foi lá para o Chico, falando que ela estava extremamente amargurada com isso, que ela não sabia mais o que fazer, que a vida tinha perdido sentido para ela. E o que o Chico fez? Ele falou assim para ela: eu te entendo, filho, mas eu não tenho palavras para você. A única coisa que eu tenho para você agora é um abraço. Não, E abraçou e chorou junto com ela. é isso mesmo. E aí? E aí? Um simples gesto, uma simples palavra. O que eu tenho para te oferecer agora é um abraço. E chorou junto com ela.
O que isso causou nessa mulher? Então, esse é o tipo de amor que as pessoas não conseguem entender. E que muita gente não aceita no coração. A Nilza, que deve ter trabalhado, que trabalhou com enfermagem, deve saber muito bem disso. Em hospitais tem pessoas que são extremamente aversas a esse tipo de coisa, não admitem que ela possa ser amada, que ela tenha uma doença, mas que ela possa ser amada, porque qualquer pessoa que se aproxima, a pessoa sente, ela está com dó de mim. Dó não é amor, né? Pois é. Então, olha, são coisas assim que não adianta, né? Teve uma época que eu viajei com um caminhão de 74 até 78 e eu vi coisas na estrada. Pessoas morrendo, simplesmente caindo de dentro do carro. Pedaço. Uma vez uma Kombi subindo, a porta abriu, a pessoa caiu, o outro foi tentar segurar, caiu junto, o motorista se perdeu, as pessoas caíram de dentro da perua, que eu estava passando, tinha braço na pista, perna para um lado, corpo para o outro. Tinha 18 anos. E aí? Então, assim, né? Mas juventude é juventude. Você passa, você não dá muito. Agora, hoje, já com a cabeça mais no lugar, já ter estudado, está estudando, está aprendendo, está lendo livros, está vendo coisas, conhecendo mais o mundo espiritual, né? Esse sentimento aflora. Pouquinho, viu? Aflora. E você quer ver o bem das pessoas. Tem alguns que deixam, fazem questão de que você se aproxime. Tem outros que ficam meio. Então, eu imagino na época que Paulo escreveu essas coisas, né? Que Paulo fez, como é que deveria ser? Falei demais. Não, isso é bom. Eu estava pensando sobre isso, Fausto, e como que a gente pode ir dando esse sentido de amor para nossas vidas, né? Nós não somos Chico, nós não somos Teresa, a Madre Teresa, nós não somos Irmã Dulce, não somos aqui no nosso estado. Mas se a gente levanta de manhã, já com sentimento de gratidão, a gente faz as coisas na casa da gente, faz com amor, vai lá, eu vou deixar isso aqui pronto, arrumado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para que os familiares se sintam bem, né? E a gente faz isso com amor, com carinho, isso é a vivência do amor, né? Deus não está pedindo para a gente grandes coisas, eu estava meditando sobre isso. Ele está pedindo para a gente, se a gente vai conseguir desenvolver a gratidão, né, de ter a nossa família, de ter nossos amigos, né? Então, agora, por exemplo, a gente acaba falando um pouquinho da gente, né? A gente está tendo uma pessoa nova na família, né? Uma pessoa que Deus tá amando, tá desenvolvendo carinho com ela. A gente começa também a criar amizade, a desejar convivência, e agradece a Deus por essa presença em nossas vidas. A gente agradece pela mãe da gente, pelo pai, te agradece pelas dificuldades que a gente enfrentou, que nos trouxeram até aqui, né? Porque a vida, na hora que a gente fica meditando, a vida, a gente não tem controle. É muito interessante que esse senhor que viveu no campo de concentração, ele fala assim, eu aprendi lá a não me preocupar com o que ia acontecer, de viver intensamente o momento que eu estava vivendo, né? Não criar expectativa. Nós criamos muita expectativa no amigo, expectativa no familiar, expectativa nisso, naquilo, no emprego, não sei o quê. E às vezes se decepciona. Para à medida que a gente não cria expectativa, que a gente traz no coração a gratidão e o amor, a vida vai ficando mais colorida, mais bonita.
Mas nós precisamos meditar muito sobre isso, é um caminho que cada um vai trilhar, não tem receita, não tem receita, né? Aquilo que o Faustinho está contando, o Haroldo, aí relaxa, né? Que a gente costuma dizer de uma maneira brincalhona, aceita que dói menos, né? Então, a pergunta essa situação que eu estou vivendo, tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar, para resolver, para ajudar? Tem, então faça. Ah, não tem. Pronto, está resolvido o problema. A gente aceitar aquilo que não consegue mudar, né? Então, são exercícios que a gente vai meditando, vai fazendo, né? E a gente vai ver ali no Livro dos Espíritos um negócio chamado Lei da Sociedade. Nós não fomos criados para vivermos isolados. Nós somos seres criados para amar. O Faustinho está falando que nós somos os únicos que nascemos, precisamos do cuidado para sobreviver. Cuidado durante anos e anos, né? Anos e anos. A gente começa a ganhar uma certa liberdade lá com seus 16, 17, 18 anos. E mesmo assim, a família é muito importante para nos dar sustentação nessa fase de transição da vida adolescente para a vida adulta. Olha há quanto tempo. Mas por que isso? Deixa eu parar para pensar. E Deus é danadinho, né? Por que a gente tem essa... É para a gente aprender a amar. Que para cuidar do outro, nós precisamos de muito amor no coração. Aí vem agora os jovens estão enfrentando um problema muito sério. Eles estão tendo que lidar com os idosos, né? Que a família está ficando pequena, né? Então, o que está acontecendo? Estão se criando os asilos, pegam os idosos, jogam, em vez de aproveitar a convivência com eles, se dedicar com eles, jogam eles no... Né? Não, mas lá é muito bom, tem lá, pago lá uma grana e está lá bem cuidado e tal. Mas o que o idoso está precisando muitas vezes? É o amor daqueles entes queridos que Deus colocou na vida deles, que eles dedicaram tanto amor por eles também, para eles sobreviverem até os 18 anos. E como que nós retribuímos muitas vezes esse amor? Né? Então, são coisas para a gente pensar, né? Pensar com muito carinho. Estou dizendo que eu consigo fazer essas coisas, gente, eu não consigo ainda, tenho muita dificuldade com essa situação, né? Que a gente fala das coisas e a gente está ainda trabalhando isso dentro do coração, né? Então, eu tenho que falar isso para vocês também, não ficar achando que eu consigo. Ainda tem muita coisa que eu não consigo, eu tenho dificuldade, né? De lidar, de aceitar. Mas a gente está vendo assim, a gente está tendo essa luz, né? A gente está tendo esses pontos de referência para a nossa meditação. Então, nós estamos tratando de um assunto hoje aqui nesse estudo, né? Muito, 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 muito importante, viu, gente? Para a nossa meditação. Não tem receita. Não tem receita. Cada um de nós vai absorver, vai entender de um jeitinho, mas se isso trouxer alguma luz, trouxer algum alívio, trouxer vamos dizer assim, alguma mudança, algum tocar, já é muito bom, né? Que é isso que nós buscamos aqui. Pessoal, falta um minutinho. Aí eu vou fazer aquela pergunta boa. Quem quer fazer a oração de encerramento para nós? Ninguém? Nem a Neuza hoje, Neuza? Hoje eu vou deixar para você fazer, Antônio. Ah, tá. Ficou pensando muito, Eu hein? prefiro. Não, é que a matéria é muito boa. O amor mexe muito com a gente, né? E a gente sabe que ele é a solução de tudo. E embora a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Que a gente está precisando muito desse amor, né? No universo todo. Então, tá difícil, né? Mas eu preferia que você fizesse. Vou fazer o seguinte, vamos fazer uma vibração para esses nossos irmãos que estão vivendo esse momento de guerra, né? Sim. É um momento extremo, porque o ódio é o amor doente, né? E o ódio entre nações é um amor doente, né? Só para vocês terem uma ideia, o povo persa,
né? Ele foi um dos que deu liberdade para Israel, para o povo judeu, na época. O imperador libertou-os de Nabucodonosor, os libertou da Babilônia, né? Me fugiu o nome dele aqui agora. Então, eles têm uma história de amor também. Eles têm muita gratidão ao povo. O que aconteceu ali? Uma distorção, né? Uma distorção que nós estamos vendo no mundo, né? Porque essa espiritualidade que ainda busca, né, combater Jesus, elas não compreenderam ainda como é bom amar, como é bom viver em paz, como é bom não ter que se preocupar de cair uma bomba sobre a sua casa, sobre sua família. Como é bom você poder contar com o seu vizinho, você contar com outro país, se você tiver uma necessidade maior. Como é bom o dia que a solidariedade verdadeira e a fraternidade, vamos dizer assim, ser a grande verdade entre nós. Então vamos vibrar, gente. Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a toda essa espiritualidade que está trabalhando, mas trabalhando muito, mas muito mesmo. A gente não consegue imaginar a atividade que está tendo no mundo espiritual para que nós realmente entremos com o pé direito nesse processo de regeneração. Jesus está trabalhando, Chico Xavier está trabalhando, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Paulo, Santo Agostinho, todos esses que nós trouxeram aqui para a gente a doutrina espírita, eles estão trabalhando, não dá nem para imaginar, que a gente fica vendo só os barulhos da guerra, né? A gente não ouve, não consegue sentir, às vezes, o trabalho dessa espiritualidade maravilhosa. Então, vamos unir nossos pensamentos na oração que Jesus nos ensinou. Ele olha para o alto e diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida que nós vamos perdoando aos nossos ofensores e devedores, e Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que ainda insiste em fazer morada em nossos corações. Que a luz do seu amor resplandeça cada vez mais sobre todo esse planeta maravilhoso, o planeta Terra. Luz, Senhor, nessas regiões de guerra. Luz, Senhor, nesses corações que tomam as decisões. Que ela possa terminar o quanto antes, Senhor. Que possamos encontrar caminho de paz, de ajuda e de reconstrução, de reparação, para que todos nós possamos usufruir da paz, do amor e da harmonia. Que Jesus abençoe a todos nós. Tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz. E vamos estar com nossos pensamentos em Jesus, porque com Ele nós estamos resguardados e sermos afetados por essa onda do pessimismo. Com Ele nós estamos vivendo realmente a possibilidade de sermos instrumentos do seu amor. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada, Antônio. Boa noite. noite. Deus também. Boa noite, Nilza. Boa noite. Filhos, até Boa noite. Fiquem com Deus e não percam o juízo, hein? Oi? Obrigada. Gente, fiquem Fica com com Deus. Deus.